Olá, muito bom dia. Uns 2 minutinhos, ver se vai chegar mais gente aqui e a gente já inicia. Pessoal, eu vou começar falando de um assunto importante, que são ferramentas para se fazer gestão. Instante. Um momento. Então, nós vamos falar, pessoal, de ferramentas que são utilizadas para poder fazer o bom gerenciamento ou a boa gestão de um sistema de gestão. É, E essas ferramentas são basicamente a busca, né, pela excelência ali e sobrevivência e sucesso das operações. Então, se eu não faço gestão, eu, eu tenho um problema gravíssimo, porque eu não sei o que está acontecendo no meu processo. E as ferramentas, então, são instrumentos essenciais para a melhoria contínua desses processos produtivos. É, Então, nós vamos pegar algumas ferramentas e poder trabalhar ao longo das nossas aulas. Então, nós vamos falar de diagrama de Chikawa, diagrama de Pareto, histograma, diagrama de dispersão, gráfico de controle, 5 porquês, diagrama de árvore ou árvore de causas, casa da qualidade, brainstorming, matriz SWOT, matriz Gucci, 5S, PDCA 5W2H e plano de ações. E plano de ações. É, A primeira delas, nós vamos introduzir, mais à frente nós vamos aprofundar, é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou espinho de peixe, né? Então, identifica as causas raízes de um problema, auxiliando na resolução efetiva dele. Permite uma visão sistêmica dos fatores que influenciam o resultado. Então, ainda hoje nós vamos aprender a entender como isso funciona, mas basicamente eu tenho aqui um problema e eu vou analisar esse problema
6 óticas diferentes. Da ótica de materiais, da ótica de mão de obra, da ótica de métodos, da ótica de medidas, da ótica de meio ambiente e da ótica de máquinas. A segunda ferramenta é o diagrama de Pareto. Ele é baseado no princípio de 80-20, onde, é, é, claro que isso não é exato sempre, 80% dos seus problemas estão concentrados em 20% das causas, que afirma que a maioria dos problemas é causado por um número reduzido de causas, e ajuda a priorizar esforços focando nas causas mais significativas. Então, ele ajuda a gente a enxergar isso de maneira mais clara e permite a alocação eficiente dos recursos para obter os melhores resultados. Pessoal, garganta tá seca, um segundo, só pegar uma água.
Desculpa, pessoal, mas vamos lá. Então, o próximo aqui é o histograma. Como funciona um histograma, pessoal? Então, um gráfico de barras que representa a distribuição de dados quantitativos, permite identificar a frequência de ocorrência de diferentes valores e facilita a detecção de padrões, variações, tendência nos dados. É, é, Aqui, ó, reparem que aqui eu tenho intervalos. Então, entendam o seguinte: esse aqui vai de 0 a 4,99999. Esse aqui de 5 a 10, a 9,99999. Esse do meio aqui de 45 a 49,99999. E assim por diante. Então ele registra nas colunas o número de vezes que um determinado intervalo aparece no universo de situações. Por exemplo, ligações num call center. Quantas ligações duram menos que 5 segundos? Tantas. De 0 a 5 segundos? Tantas. De 5 a 10 segundos? Tantas. Então, eu tenho ali um registro para eu poder avaliar quanto, para eu poder dimensionar, pelo número de ligações médias que eu tenho, quantas pessoas eu precisaria trabalhando. Então, o histograma é uma ferramenta que pode me ajudar nesse sentido. É, Nesse exemplo aí, ó, reparem que o pico que eu tenho é entre 45 e 50, ou seja, se eu fosse dar esse exemplo aí na como é que fala? Nas ligações lá do call center. Se eu fosse usar esse exemplo no call center, eu teria ali uma, uma, uma concentração de ligações próxima entre 35 até 65 segundos. Então, em média, entre 35 e 65 segundos eu consigo resolver os problemas do meu cliente. Então, com isso eu consigo dimensionar mais ou menos ali o número de pessoas frente ao número de ligações que eu recebo, tá? O histograma, então, ele é uma ferramenta estatística que traz essa clareza para a gente. Outra ferramenta muito interessante é o diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão, ele vai mostrar ali a relação entre duas variáveis, a dispersão de gráfico com a variável independente e a variável dependente, tá? É, Permite visualizar padrões, correlações, relações de causa e efeito e ajuda a identificar possíveis relações entre, entre fatores. Nesse exemplo aí, por exemplo, eu posso usar um exemplo interessante, por exemplo, a nota do Enem. A nota do Enem, eu tenho uma variável independente ali, que é o número, aliás, a nota do Enem no X e a variável dependente ali, os dois estão na mesma escala. Então, é, é, por exemplo, o número de horas que eu estudo. Eu consigo definir a quantidade de horas que eu estudo? Consigo. E eu sei que, na média, quanto mais horas eu estudo, maior é a minha nota do Enem. Então, eu posso inferir uma correlação que é o seguinte: quanto mais eu estudar, melhor será a minha nota do Enem. Quanto maior o meu tempo dedicado ao estudo, maior vai ser a nota média que eu vou alcançar. Isso é uma regra? Não. Isso é estatística. Então, não quer dizer que se eu estudar 10 horas, eu vou tirar por dia, eu vou tirar 100 no Enem. Mas a chance de eu tirar uma nota elevada se eu estudar 10 horas é muito maior do que se eu estudar 5 minutos por dia
é, é, até lá. Quanto mais tempo eu estudar, maior será a minha nota. Nesse caso, eu, eu posso traçar uma estratégia que é o seguinte: se eu quero ir bem no Enem, eu vou estudar. Só que nesse caso eu tenho uma possibilidade que é o outlier. O que é o outlier? É o ponto fora da curva. O que ele significa? Quanto mais tempo mesmo eu estudando tanto tempo, eu não fui bem no Enem. Ou seja, isso é um ponto fora da curva, fora daquela linha de tendência ali que eu desenhei. Então, está totalmente fora dessa linha vermelha aqui. É um outlier. Próxima ferramenta aqui são as cartas de controle, o gráfico de controle. Então, utilizado para monitorar e controlar a estabilidade dos processos a- ao longo do tempo. Essa ferramenta também é uma ferramenta estatística. Ela, ela, ela serve para eu avaliar a variação de um processo, para verificar se ele está acima ou abaixo ou dentro dos meus limites é, de controle relacionados à média ou à amplitude, que nós vamos trazer isso também. É, e ela é uma ferramenta que facilita a nossa tomada de decisão. Então, visando ele manter os processos sob controle. Outra ferramenta interessante é o 5 porquês. É, o 5 porquês, ele é uma ferramenta que é, é, faz com que a gente insista na pergunta, é, que é o seguinte: eu, só um momento, eu repito várias vezes as perguntas por quê. Isso ajuda a chegar à causa fundamental de um problema, indo além dos sintomas. Contribui para soluções mais eficazes e duradouras. O produto não, os 5 porquês. Então, o produto não chegou no prazo combinado com o cliente. É, vamos no exemplo, então. O produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Por quê? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. Por quê? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Por quê? Porque a equipe está sobrecarregada. Por que que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então vamos lá de novo. O produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Por que que o produto não chegou no prazo combinado com o cliente? Esse é o sintoma. Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. E por que o tempo de produção excedeu o tempo estimado? Essa é a desculpa. Porque a ordem de produção não chegou no prazo. Esse é o culpado. Por que que a ordem de produção não chegou no prazo? Porque a equipe está sobrecarregada. Essa é a causa. Por que que a equipe está sobrecarregada? A gente chega na causa raiz. Porque não houve planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então é assim que a gente. Um exemplo de aplicação do 5 porquês. Nós temos também, pessoal, a análise SWOT, ou matriz fofa, para quem quer no português aí. Então ela tem a finalidade de detectar os pontos fortes, fracos, com o objetivo de tornar os negócios o negócio mais eficiente e competitivo, corrigindo suas deficiências. Então, como é que a gente atua? Avaliamos fatores internos e externos. Avaliamos pontos fortes e fracos. Então, avalio as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Nós temos também, pessoal, a casa da qualidade. A casa da qualidade, ela é uma ferramenta que tem por objetivo transformação de requisitos dos clientes em especificações técnicas. E ela faz um desdobramento dos desejos por meio de inferências. Ou seja, eu quero transformar café gostoso em especificação de projeto. Como é que eu faço isso?
Então eu tenho toda uma técnica que fala o seguinte, ó, o seu café gostoso, ele tem que seguir esses parâmetros aqui, e ele vai ser feito desse jeito. Então, é bem legal. Nós temos o diagrama de árvore. O diagrama de árvore é uma ferramenta ali de análise hierárquica para a identificação da causa raiz. Ela organiza as causas em níveis, facilitando a visualização das relações e contribui para o entendimento da complexidade dos problemas. É, eu tenho aqui um exemplo de um acidente que foi de uma situação que foi ferimento na cabeça. O que que gerou o ferimento na cabeça? Batida contra o muro. Por que que bateu contra o muro? Houve falha nos freios. Por que que houve falha nos freios? Aí eu tenho três possibilidades. Aí eu desdobro na raiz da árvore aqui, ó. A primeira delas aqui, que está em T3, uso da rampa com forte inclinação. E3, freios em mau estado. E T2, carga máxima do caminhão. Aqui, ó, esse primeiro desdobramento, eu tenho aqui a existência do caminho alternativo com forte inclinação. É uma das causas da rampa estar com forte inclinação. E outra, tomar outro itinerário. Então, o motorista ele foi para outro caminho, diferente do orientado. Outro, a outra análise que é o seguinte, ó, falta de planejamento para manutenção. Por isso que os freios estragaram e uso de caminhão reserva. E por que que houve o uso de caminhão reserva? Porque o caminhão habitual estava estragado. Então eu vou aprofundando, vou detalhando aqui para poder fazer essa análise. Eu tenho o brainstorm, que é uma técnica de geração de ideias em grupo, sem críticas ou julgamentos. Ela estimula a criatividade e o envolvimento de todos os participantes, e ela é útil para identificar oportunidades de melhoria e soluções inovadoras. Eu tenho a matriz Gucci, que vai falar de gravidade, urgência e tendência. Ela é uma ferramenta de priorização de problemas com base nesses três critérios. Ela ajuda a determinar a ordem de abordagem dos problemas com maior impacto. Então, ela me ajuda literalmente a enxergar a coisa, fazer com que tenha clareza nessa avaliação. Então, eu vou ter ideias, vou fomentar ideias para que eu possa ali ter essa, essa clareza. É, a próxima é o 5S, que é uma técnica que vem dali de da cultura japonesa. É, ela vai falar ali da organização do ambiente de trabalho, ela promove a eficiência, segurança e bem-estar no ambiente de trabalho, e ela é composta por cinco sensos, que é o senso de utilização, organização, limpeza, padronização e de autodisciplina. O PDCA, o Plan, Do, Check, Act. É, e aí nós temos uma metodologia ali para gestão e solução desses problemas, de otimização de processo, que consiste em, primeiro, planejar. Então, vou usar apoio de outras ferramentas para poder identificar o problema e descobrir é, onde e por que ele começa. Depois, eu vou planejar as melhorias que eu vou implementar com um plano de ação. E aí, por fim, eu vou implementar. Depois, eu vou para a etapa 2, que é o do, que eu vou envolver as pessoas e executar aquilo que foi planejado. É, é, o 3 é a etapa de análise. Etapa de análise. Então, se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente aconteceu. É, é, E a quarta etapa é uma avaliação se deu ou não deu certo.
se deu ou não deu certo. E aí, se deu certo, problema resolvido, eu vou padronizar aquela situação, aquela questão. E se não deu certo, eu vou eu vou girar o PDCA novamente, vou rodar novamente o processo aqui e vou replanejar. Então, assim que funciona. O 5W2H, ela é uma ferramenta importante para a gente poder associar o plano de ações. É, esta a ferramenta, ela, opa, deixa eu salvar isso aqui. Espera aí. Esta ferramenta, ela ela é fundamental quando a gente precisa criar opa, precisa criar u- uma, um plano propriamente dito. É, é, e ele está organizado em 5 palavras que começam com W e duas que começam com H. O what, que é o que eu vou fazer, porque o why, que é o porquê eu vou fazer, que é o motivo, o que é o objetivo, o who, que é o quem é o responsável, o how much, que é quanto vai custar, o where, que é onde ou o local, o when, que é o quando, é o cronograma, e o how, que é o processo. Então, quando eu organizo essa, essa estrutura, eu tenho um, um, um direcionamento mais claro do que vai ser feito, tá? Então, que não tem erro, não tem dúvida. E por fim, o plano de ações que que é, é, serve ali para a gente organizar todas as ações que vão ser desenvolvidas com seus respectivos responsáveis, para a gente poder direcionar ali da melhor maneira possível. E aprofundando agora, entrando nessa ferramenta que é o diagrama de Chikawa. O que que é o diagrama de Chikawa, então, pessoal? O que a gente comentou, né? A ferramenta também conhecida como espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito. Foi desenvolvido por um japonês chamado Kaoru Ishikawa, por isso se chama de diagrama de Chikawa, na década de 60. E o objetivo é identificar as causas raiz do problema ou um efeito indesejado. A espinha central do peixe, ali, né, que está representando ali, vão representar os problemas ou o efeito a ser analisado. E as ramificações eh, são divididas em 6 categorias, também chamadas de 6M, que é a mão de obra, métodos, máquinas, materiais, meio ambiente e medidas. Um exemplo ali do diagrama de Ishikawa. Nós temos produtos com defeito. Então, nesses produtos com defeito, eu tenho ali, ó, vinculado a material, eu tenho matéria-prima de baixa qualidade, atraso de entrega dos fornecedores. Na mão de obra aqui, ó, eu tenho os operários sem treinamento ou uma equipe desmotivada. Eu tenho a parte de método, que é a falta de documentação do procedimento ou sem supervisão. Eu tenho máquina, que são muitas perdas, paradas para manutenção dos equipamentos, ou um equipamento antigo. Eu tenho um meio ambiente, que é muito calor no espaço de trabalho, por exemplo, então, o ambiente é quente, sem estrutura de linha de produção, sem espaço na linha de produção, também relacionado ao meio ambiente. Equipamentos mal calibrados à medida, e não há controle de produção, também relacionado à medida. Então, tudo isso contribui para os produtos com defeito. Pessoal, só um segundo. E aí, pessoal, é, é, outro exemplo aqui, ó, o problema é a falta de tempo.
Em relação a pessoas, nós temos procrastinação, preguiça, distração, conhecimento, relacionado a pessoas. Tudo isso contribui para minha falta de tempo. Então, se eu procrastinar, eu não consigo. Se eu ficar com preguiça, eu não consigo render, vai faltar tempo. A distração também causa perda e falta de tempo, falta de conhecimento. Em relação a método, eu preciso aprender a priorizar as coisas que eu vou fazer, eu preciso planejar melhor, eu preciso ter disciplina, preciso pegar para fazer, executar. Em relação à medida, as cobranças são constantes, indicadores e metas, então são medidas que eu preciso ficar atento ali. Em relação à falta de tempo, também nós temos fones e notebook, por exemplo, máquina, que são fone de ouvido ou notebook que não funciona bem. Em relação ao ambiente, é muito barulho, muita reunião e muito feriado. E em relação ao material, nós temos software que não funciona e a falta de café para dar aquele ânimo para poder fazer as coisas. Então, tudo isso está relacionado aí a entender por que eu tenho o problema de falta de tempo. E aí, pessoal, como que eu vou construir então meu diagrama? O primeiro ponto é identificar o problema, né? O segundo passo é montar uma equipe de análise desse problema. O terceiro passo é definir as categorias e causas. E o quarto passo é o brainstorming. Brainstorm para identificar causas potenciais, tá? É, Só que o brainstorm, agora eu vou entrar na segunda ferramenta, que é para poder entender como eu vou terminar o diagrama de cálculo, eu preciso entender como fazer o brainstorm então. Então, o que é brainstorming? Qual a origem do conceito da técnica? Qual a importância do brainstorming na geração de ideias e resolução de problemas? Vamos lá, falar dessa brincadeira aqui. Bom, o brainstorm teve sua origem ali no ano de 1942, então tem 82 anos essa brincadeira, é, e recebeu esse nome por meio do publicitário Alex Osborne, que traduzido para o português significa tempestade cerebral, tempestade de ideias. E desde então, ele vem recebendo ali ah, várias atualizações, adaptações, para atender da melhor maneira possível as demandas das empresas. A tática do uso do brainstorming, ela consiste basicamente em um debate aberto de um certo problema, até que sejam encontradas as mais variadas formas de solucioná-lo. E justamente por isso que essa metodologia é considerada uma forma lúdica que procura incitar a criatividade, impulsionando transformações. Qual que é a importância dessa ferramenta, pessoal? Desempenha um papel fundamental na geração de ideias e solução de problemas devido a várias razões. Primeiro, estimula a criatividade. Segundo, promove a diversidade de ideias. Terceiro, fomenta o trabalho em equipe. Quarto, uma rápida geração de ideias. Quinto, a combinação e o aprimoramento de ideias. Sexto, ajuda na identificação da causa raiz. Fortalece a comunicação, estimula a inovação, engaja os participantes e a gente tem ali uma eficiência na tomada de decisões. Então, tem vários benefícios aí o uso dessa, dessa ferramenta. E quais são os objetivos do brainstorm, pessoal? Estimular a criatividade individual e coletiva, promover a participação ativa de todos os membros da equipe, fomentar a diversidade de ideias para abordagens inovadoras. E quais são os princípios ou premissas que a gente tem que respeitar numa sessão de brainstorm? Primeiro, adiar o julgamento, deixar para depois. Então, todas as ideias vão ser bem-vindas.
é, é, sem críticas iniciais. Eu falo crítica inicial no primeiro momento. O próximo ponto é quantidade antes da qualidade. Eu não estou preocupado com a qualidade das ideias nesse momento. Eu só preciso ter quantidade para eu poder trabalhar. Então, busca gerar o maior número possível de ideias, promovendo ali combinação e aprimoramento. Isso ajuda a encorajar a combinação, e o desenvolvimento de ideias. Então, quais são as regras? O tempo é limitado, não é a noite toda, a tarde inteira, o dia inteiro, nada disso. As ideias são livres, você pode falar o que você quiser, mesmo que seja maluca a ideia. E eu tenho uma etapa aqui de construção sobre ideias. Essa etapa de construção sobre ideias significa, pode-se criar ideias a partir das anteriores. Então, a minha ideia, o objetivo de ter quantidade ao invés de qualidade naquele momento é que a minha ideia ela vai inspirar alguém a ter uma outra ideia melhor, digamos assim, para que juntas elas formem uma ideia excelente. Então, qual que é o passo a passo do brainstorming? Definir o objetivo da sessão, formar um grupo heterogêneo de participantes, são pessoas de setores diferentes, explicar as regras e princípios do brainstorming, realizar o brainstorming propriamente dito, que é a sessão, analisar e selecionar ideias para mais relevantes. Ou seja, depois que aquelas ideias todas, a gente se reúne, analisa uma por uma, filtra e deixa as melhores. O que é a preparação para o brainstorm, pessoal? Identificar o problema ou o tópico a ser abordado, então é a base, qual o problema que eu quero melhorar. Delimitar o escopo da sessão, providenciar os recursos necessários e eu tenho que disponibilizar aquilo que é importante. Como que eu vou conduzir essa sessão, pessoal? Eu vou definir quem é o líder da sessão ou quem é o facilitador dela. Eu vou estimular a participação ativa de todos, então vou insistir o pessoal a participar. Eu vou evitar discussões ou críticas durante a geração de ideias. Então, é, é, eu preciso ter esse cuidado ali para poder mediar a situação. Eu tenho aqui ó, outras técnicas de brainstorming, que é o brainwriting, que cada participante escreve no papel ah, as ideias. O brainwalk, que os seus participantes se movem, adicionando ideias diferentes em quadros diferentes. E o brainstorm reverso, que é buscar soluções opostas ao problema, ou seja, tentar ir de trás para frente. E quais dicas que eu tenho para um brainstorm eficiente, pessoal? Primeiro, escolher um ambiente adequado para a sessão, definir o tempo para cada ideia, evitar prolongar muito o processo e estimular a combinação e aprimoramento de ideias entre os participantes, de maneira geral, justamente para que eles possam se, eh, eh, se conhecer e ter possibilidade de complementar ideias, tá? E aqui eu tenho um vídeo interessante que eu queria compartilhar com vocês. Só um instante. Vamos assistir esse videozinho aqui, ele é curtinho. Pera aí que eu achei que tava com o vídeo, mas tá com uma imagem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó.
Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Olha só, isso é uma coisa séria. Aliás, isso vale para várias áreas. Por exemplo, há uma história que é clássica, que é da área de recursos humanos, conhece bem, porque ela é verdadeira. Uma estupenda multinacional, fabrica de tudo, de sorvete, né? Açúcar, seja que for, sabonete, pasta de dente. Eles têm uma fábrica próxima a Campinas, ali em Valinhos, e eles tinham uma encrenca. Há 15 anos, qual era a encrenca? Na fábrica de pasta de dente, na esteira final de aço para embalamento, vinha as caixinhas de pasta de dente, de vez em quando passava uma vazia, seu tubo dentro, e era embalada. Há 15 anos, você comprava aí, não acontecia nada. Hoje tem Código do Consumidor, hoje você tem o Ministério Público em cima, graças a Deus, você tem concorrência. Eles tinham que mexer nisso. O que eles fizeram? 2 engenheiros, por 3 meses, gastaram 8 milhões e chegaram a uma solução estupenda. Conseguiram um programa de computador acoplado à esteira de aço, que é uma coisa difícil, com uma balança ultra sensível. Quando passava uma caixinha vazia, acusava a diferença de peso, o que é difícil numa máquina, parava o sistema, travava, um braço hidráulico vinha e tirava. Essa história é real e conhecida, mas vale a pena trazê-la. 1 mês, 2, 3 de funcionamento, perfeito, 0 de rejeição, todo consumidor satisfeito. Foram olhar os relatórios, fazia 2 meses que estava desligado. Chama o supervisor, chama o gerente, chama a chefe. O que aconteceu? Ninguém sabia. Chegaram nos operários e falaram: o que aconteceu? A gente desligou isso. Falei: como desligou? O que foi? Aí eles davam um trabalho danado. Toda hora parava, vinha um bracinho e tirava. Ué, então como é que está funcionando? Ah, fizemos do nosso jeito. O que vocês fizeram? Fizemos uma vaquinha entre nós, juntamos R$ 80, compramos um ventilador daqueles desse tamanho, pusemos aqui, quando passa uma caixinha. Atenção, 2 engenheiros, 3 meses, 8 milhões. O que eles estavam fazendo era uma saída, claro. Qual é o problema? Não era a melhor saída. Onde estava a melhor saída? No estoque de conhecimento. A questão é que hoje em dia, onde há concorrência, não há tempo a perder. Então, pessoal, olha que interessante. 2 engenheiros. é, é, 8 milhões de reais, é, é, e que resolveram, mas que não funcionou bem. Com R$ 80, o pessoal lá do chão de fábrica resolveu. Então, o brainstorming é fundamental envolver as pessoas por conta disso. Então, é, é, é importante a gente utilizar essa ferramenta, mas sim também associadas a- ao apoio. Então, um quadro branco é interessante você poder utilizar, se for o caso, post-its, ferramenta de votação, plaquinha, de maneira geral. E quais são os benefícios do brainstorming? Geração de ideias criativas e inovadoras, fortalecimento do trabalho em equipe, soluções mais abrangentes e bem fundamentadas. Então, existem vários ganhos aí eh, no uso dessa técnica. Pode ser na indústria, no comércio, enfim, aonde precisar de melhoria de maneira geral. Quais são então os desafios eh, eh, da, da, do brainstorming? Uma dominância de alguns participantes, então é natural que algumas pessoas participem bem mais do que outras. Dificuldade de manter o foco no objetivo, que o negócio desvirtua muito fácil. E ter resistência de parte das pessoas à quebra de paradigmas. A gente tem que entender que coisas, coisas acontecem. Então, é, é natural ali que a gente tenha que precisar mudar algumas coisas que às vezes são muito antigas da empresa. A parte de aplicação de brainstorming, eu tenho desenvolvimento de novos produtos, novas possibilidades ali, resolução de problemas complexos, melhoria de processos internos. Então, eu tenho vários ganhos em relação ao brainstorming de maneira geral.
Podemos fazer um brainstorm virtual também, dá para adaptar para fazer sessão online, isso é tranquilo. E também o uso de ferramentas colaborativas. Temos algumas boas práticas do brainstorm. Primeira, avaliar a viabilidade das ideias geradas. Então, verificar se é tudo viável. Planejar a implementação dessas ideias selecionadas e reconhecer e valorizar a participação dos membros da equipe. É algo que é importantíssimo também. E fechando parênteses sobre brainstorming, é uma ferramenta poderosa para estimular a criatividade e pensamento inovador, e quando utilizado corretamente, pode trazer benefícios significativos para as organizações. Então, é algo que é muito bacana, muito positivo, mas que é necessário, posso dizer, ter o método, respeitar o método para poder colher esse benefício. E voltando ao diagrama de Chicago, então, para a gente poder avançar, eu vou fazer a classificação dessas causas com base nesses 6 M's aqui que a gente comentou. Eu vou organizar e agrupar as causas por categoria. Então, o que for de mão de obra ou pessoas está aqui, o que for de medida está aqui, o que for relacionado a máquina e equipamento está aqui, o que for relacionado a materiais está aqui, o que for relacionado a meio ambiente está aqui, o que for relacionado a método está aqui. É, O próximo aqui é eliminar causas duplicadas ou sem relevância. Então, às vezes tem coisa aqui que você vai só atrapalhar, então tira daqui se não for agregar nada de positivo. E é importante priorizar as causas mais prováveis ou mais críticas. Então, colocar uma ordem de prioridade para poder fazer essa avaliação. E essa ordem de prioridade pode ser definida, por exemplo, por matriz Gucci. Tem essas três letras ali que passam por uma avaliação de gravidade, urgência e tendência. Ou podemos utilizar também o diagrama de Pareto para identificar causas mais importantes, é, é, ou ainda outras ferramentas de gestão de maneira geral. A análise de causas com os 5 porquês de diagrama de árvore, então investigar as causas raiz mais prioritárias ou mais importantes. Utilizar técnicas como 5 porquês de diagrama de árvore para aprofundar essa análise. Então é verificar mesmo, é investigar para verificar o que pode ser melhorado. Implementar ou desenhar, ou criar, ou estruturar um plano de ações com as ações corretivas que vão ser, que vão sair lá das reuniões de brainstorming, das análises das ferramentas, para que a gente possa ali desenvolver ações, ações coletivas ali, né, que vão ser identificadas, vão ser implementadas, e estabelecer um plano de ação com base na metodologia 5W2H, para poder endereçar bem essa responsabilidade. A parte de monitoramento e controle, eu vou acompanhar e implementar as ações corretivas, verificar se as medidas estão sendo surtindo efeito, realizar ajustes conforme necessário e aplicar o PDCA. Então, é manter esse ciclo constante ali de planeja, executa, checa e replaneja, reinicia. A vantagem do uso de diagrama de Chical é uma abordagem sistemática para a solução de problemas. Envolvimento de equipes multidisciplinares é fundamental. Identificação das causas raiz, não apenas dos sintomas. E a facilidade de visualização e comunicação. Nós temos limitações do diagrama de Chikawa, que é a dependência da qualidade do brainstorming, dificuldade em analisar problemas complexos, e que ele não garante a eliminação do problema. Então pode ser que você aplique o que estiver no seu alcance, mas ainda assim não vai resolver o problema, se torna uma questão ainda maior. E para fechar, são dicas para a utilização do diagrama de Chikawa, que estabelecer um ambiente favorável ao brainstorming. Então a gente tem que fomentar o uso dessas duas ferramentas, manter o foco nas causas e não nos sintomas. Então não é focar, preocupar a culpa é de quem, e sim se resolver aquilo que está pendente. E utilizar outras ferramentas em conjunto, seja de análise ou de elaboração de maneira geral. Então, pessoal, hoje é isso que eu tinha para tratar com vocês. Era essa introdução às ferramentas e a explicação dessas duas ferramentas, o diagrama de Chikawa e o brainstorming. Então, a gente entendeu como funciona.
tá? Na próxima aula, dia 14, a gente se vê novamente aí para dar sequência nas demais ferramentas, tá bem? É isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu!